Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre potências e raízes decimais. Então, puxa a vinheta! Vamos lá. Então, para a gente começar a falar sobre potências decimais, vocês precisam lembrar da potência normal que a gente já tinha estudado. Então, o que é uma potência normal? O número de cima, ele está mandando você multiplicar a quantidade de vezes o número de baixo. Então, por exemplo, vou fazer aqui embaixo um exemplo. 8 elevado ao quadrado. Você vai multiplicar 8 vezes 8, que é 64. Tudo bem? Então, como fazer isso agora com números decimais? É a mesma coisa, você vai estar multiplicando 0,8 vezes 0,8. Não precisava nem ter posto parênteses, mas tudo bem. Então, quanto que é 8 vezes 8? É 64. Então, você escreve, 64. Só que nós temos que prestar muita atenção com a vírgula, ok? A vírgula, você vai fazer uma contagem. Eu estou multiplicando, quantas casas depois da vírgula? 1, 2. Então, nós vamos contar 1, 2. Você vai pôr a vírgula. E aí você coloca o zero. O único detalhe, a única diferença nos números decimais é a contagem da vírgula. Não pode esquecer de maneira nenhuma, senão a conta vai ficar errada. Olha o outro. 0,2 ao quadrado. A gente já sabe que 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Então, nós vamos fazer o quê? 0,2 vezes 0,2. 2 vezes 2 é 4. Então, coloco 4 aqui. Agora eu vou contar quantas casas eu tenho. 1, 2. 2 casas depois da vírgula. Então, eu vou colocar aqui, a vírgula aqui. Vou ter que acrescentar um zero, tá? E um zero aqui, porque são 2 casas que eu tenho depois da vírgula. Tudo bem? Não é difícil, né? O outro. 0,11. Nós sabemos que 11 ao quadrado é a mesma coisa que 11 vezes 11, que é 121. Então, 0,11 vezes 0,11, que vai dar 121. Vamos contar quantas casas? 1 casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas. Então, vamos colocar a vírgula ali, Coloca um zero e um zero. Então, pessoal, o único detalhe da potência com números decimais é a contagem de vírgula. Tudo bem? Não pode esquecer. Para vocês treinarem, vocês vão fazer a página 82. Página 82 tem um pouquinho de exercício sobre esse assunto, ok? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a raiz quadrada com os números decimais. A raiz quadrada, a gente vai fazer da mesma maneira, só que nós vamos observar também a quantidade de vírgula que tem, a quantidade de casas após a vírgula. Por exemplo, você sabe quanto que é a raiz quadrada de 4? Que número que vezes ele mesmo dá 4? É o 2. Qual que é a raiz quadrada de 64? Que número vezes ele mesmo dá 64? É o 8. Qual que é a raiz quadrada de 121? Qual é o número que vezes ele mesmo dá 121? É o 11. Agora nós vamos fazer isso com a vírgula. Por exemplo, 0,04. A gente não sabe que a raiz de 4 ela é 2? Se eu fingir que a vírgula não tivesse, o valor absoluto seria 4. 0,04 é a mesma coisa que 4. Então, qual que é a raiz quadrada de 0,04? É o
vamos para a contagem das casas após a vírgula. Na raiz é o contrário. Lembra que lá na potência você somava a quantidade de casas? Agora você vai diminuir. Se aqui eu tenho, ó, 1, 2, eu vou diminuir ela pela metade. Qual que é a metade de 4? A metade de 4 é... Aliás, desculpa, qual é a metade de 2 casas? Metade de 2 casas é 1 casa. Então vai ficar só uma casa após a vírgula. Então vai ficar 0,2. Conseguiram entender? Olha isso, a mesma coisa. Se você tirasse aqui a vírgula, seria 0,121. Se você tirar aqui o 0, fica 121. 121 não é igual a 11? Então vamos escrever o 11. Beleza. Agora, quantas casas nós temos? Nós temos 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 casas. Qual é a metade de 4? É 2. Então, quantas casas vai ter depois da vírgula? 2. 1, 2. E coloco a vírgula. Fácil, né? Aqui é a mesma coisa. 64 é 8. Então, coloco 8 lá. Quantas casas depois da vírgula? 1, 2. Então, o que nós vamos fazer aqui? Metade de 2, 1. Muito bem. Agora, esse número 56,25, nós não sabemos. Não é um valor exato, não é um valor comum. Então, nós vamos pensar assim. Qual valor que você sabe? Valor inteiro, né? Porque aqui está resumidinho. Então, qual o valor inteiro que a gente conhece? A gente sabe que raiz de 49 é 7. E nós sabemos que a raiz de 64 é 8. Então, vai ser um número que está entre o 7 e o número 8. Como saber? Nesse caso, não tem como saber. Quando não é esses números que a gente conhece já de cabeça, a gente vai ter que fazer por tentativas. Por exemplo, você vai tentar 7,1 ao quadrado. Você vai fazer a operação inversa. Você fazendo 7,1 ao quadrado, você vai ficar com 50,41. Não é esse número ainda. Então, 7,2 ao quadrado. Põe esse parênteses. Você fazendo essa conta, você vai ficar com 51,84. 7,3 ao quadrado. Fazendo esse cálculo também, você vai ficar com 53,29. Depois você vai fazer 7,4 ao quadrado. 7,4, você vai ficar com 54,76. 7,5. Você vai fazer esse cálculo e vai ficar 56,25. Olha aqui, chegamos. 56,25. Então, é 7,5. Aqui já vai te dar o valor exato até com a vírgula. Tudo bem, pessoal? Então, esse método que nós fizemos nos primeiros é quando é valores já conhecidos. Que quando é 64, 121, 64, 25, que é 5, 36, que é 6. Os números convencionais. Tudo bem? Então, vocês vão tentar fazer a página 84, a página 85 e a página 86, tá? Então, vocês vão fazer a 84, 85 e 86. Tudo bem? Depois que vocês terminarem de fazer, eu quero que vocês copiem no caderno de vocês a página 88, ó. 88. É esse para lembrar. Eu quero que fique no fichário de vocês. Então é importante que vocês copiem. Então, vou colocar aqui, ó. Página 88.
fichário. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Bons estudos. Se tiverem alguma dúvida, manda no Connect pra mim, ok? Tchau, tchau!